Bem-vindo ao Laboratório Palma. Com 35 anos de tradição, é referência em análises clínicas na Serra Catarinense. O Palma atua de forma inovadora, prezando sempre pela confiança, qualidade e bom atendimento. Aqui você encontra serviços especializados, com equipamentos exclusivos e de qualidade garantida. Laboratório Palma. Qualidade e inovação. Resultados para a vida. Bom dia, pessoal! No ar, mais uma Top Live Saúde, sempre em agradecimento ao Laboratório Palma e também à Farmácia de Manipulação Artesani. E hoje a gente recebe aqui nosso convidado ilustre, que é o Dr. Marcos Ramos Neto. E ele é médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do quadril. E ele vai contar um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória. Olá, pessoal! Bom dia! Como a Carla falou, meu nome é Marcos, eu sou médico ortopedista e traumatologista, sou especialista em cirurgia do quadril. Eu me formei em medicina na Universidade do Planalto Catarinense, aqui em Lages mesmo, em 2015. Já logo em seguida já fui cursar a residência de ortopedia e trauma no serviço de ortopedia e trauma, o qual eu sou preceptor hoje, que é da Clinitrauma, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e Hospital Infantil Seara do Bem. Concluí em 2018, 2019 essa residência, que são de 3 anos, e logo em seguida fui fazer a minha especialização em cirurgia do quadril no grupo do quadril do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, e o Hospital Marcelino Champagnat. E logo acabei retornando a Lages devido a um convite do meu colega, o Dr. William, e estou aqui agora trabalhando em Lages, né? Legal, um grande abraço pro Dr. William, meu vizinho. Ele me falou. Então, e nós escolhemos o tema hoje, né? É a artrose de quadril. E você vai falar um pouquinho pra gente. Uhum. Esse é um tema que no consultório de um especialista de quadril, ele é muito comum, né? A artrose em si, ela é uma doença degenerativa de qualquer articulação. No caso hoje a gente vai falar especificamente do quadril em si, né? A artrose de quadril, ela é chamada de coxartrose, né? Porque ela é a artrose da articulação coxo-femoral, que é formada pelo fêmur e o encaixe do fêmur na bacia, que é o acetábulo, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. Mas o que é essa degeneração da articulação, né? É um problema que ocorre um desgaste na cartilagem e nos tecidos que envolvem essa articulação. Que no caso do quadril seria toda a cápsula que envolve essa articulação, os ligamentos, né? O labrum, que é uma outra estrutura que existe ali. E isso vai causando dor, principalmente no paciente, limitação funcional, então algumas atividades que esse paciente fazia durante a vida agora se tornam mais difíceis, ele gasta mais energia para realizar e acompanhado de uma dor importante também, né? E aquela diminuição da amplitude de movimento, como por exemplo, aquele paciente que colocava a meia tranquilamente no pé, hoje em dia não consegue mais, tem que pedir ajuda para a esposa, para o filho, para colocar um sapato, a meia. Então aquelas atividades diárias que eram corriqueiras, que eram banais ali, né? Acabam ficando difíceis de acontecer. E aí que o paciente vem procurar ajuda no consultório, né? Então, é isso basicamente. Para a forma de fatores de risco, né? O que pode ocasionar essa degeneração articular, ela seria o quê? Obesidade é um dos fatores. Então, aquele paciente que sempre se manteve obeso, acima do peso durante toda a sua vida, né? A articulação do quadril, como também a dos joelhos, são as que mais sofrem com isso, com essa sobrecarga, né? Toda a parte de carga do peso do corpo acaba passando por essas articulações e isso a longo prazo pode gerar um processo de desgaste articular, né? Uma perda daquela camada de cartilagem saudável que antes poderia ter, tá? Isso é um dos principais fatores até que a gente vê. O outro seria algum outro problema metabólico, né? Então, alguma doença autoimune, por exemplo, né? Uma artrite reumatoide, espondilite anquilosante, né? São doenças inflamatórias que acabam
desgastando aquela cartilagem devido a um processo inflamatório mesmo, secundário a essa doença, né? Porque basicamente a gente separa a doença entre primária e secundária. A primária seria aquele paciente que tem no seu fator genético, no DNA, um tempo de vida daquelas células de cartilagem, certo? E vai chegar um período da vida que essas células elas vão morrer, elas vão ficar, aquela camada vai perder água, enfim, perde aquela camada de colágeno do tipo 2 e vai degenerar aquela articulação. Esse é o tipo de coxartrose mais evidente, mais comum, que é o tipo primário, né? Ele não tem uma doença por trás, né? E geralmente ocorre dos dois lados, geralmente vem acompanhado com artrose em outras articulações também, como mãos, né? Aquelas pessoas que têm aqueles nódulos, assim, aquelas juntas dos dedos mais inchadas, né? Que é uma osteoartrite senil, né? E o tipo secundário é quando ele vem relacionado a alguma doença, como eu estava falando. Artrite reumatoide, que seria por causa de doenças reumáticas, reumatológicas, né? Por sequelas de trauma, por exemplo, como por exemplo fratura de acetábulo, fratura de cabeça, de fêmur, né? Pode gerar uma artrose mais precoce também. Outras causas também que poderiam acontecer, algum tipo de estresse repetitivo, mecânico naquela região, né? Secundária a alguma outra doença da infância, por exemplo, pode ocasionar esse desgaste articular em pacientes mais jovens, né, de forma muito mais precoce, como aquelas crianças que nascem com o quadril fora do lugar, que é displasia do desenvolvimento do quadril. Existe uma outra doença chamada Legg-Calvé-Pertz, que ocorre um infarto lá da cabeça da criança, quando ela tem por volta de uns 5 anos de idade, e isso a longo prazo pode levar sequelas também na formação dessa articulação e gerando uma artrose precoce também, né? A osteonecrose da cabeça femoral, que também ocorre em pacientes bem jovens, que também é um infarto da cabeça, né? Para de chegar o suprimento sanguíneo ali naquela região da cabeça femoral, e ocorre em pacientes mais jovens também, né? Por volta dos 30 anos de idade, 20 e pouco. Aqui na nossa população, aqui no Brasil, essa doença ela é prevalente, mais secundária a uso de corticoide de forma crônica. Então são aqueles pacientes que são transplantados renais, que têm que usar corticoide para não rejeitar aquele órgão, por exemplo. Pacientes também que por algum motivo tiveram que usar doses altas de corticoide para tratar alguma doença reumatológica também, né? E pacientes também etilistas, né? Fazem abuso de álcool, também tem maior chance de fazer essa osteonecrose, né? Que é o infarto da cabeça do fêmur mesmo. E dependendo do grau, o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico também, né? Ok. Bela explicação. E agora a gente vai com o quadro de perguntas que a gente recebeu no Instagram e também com a participação de alguns jornalistas aqui desta live. Vamos lá, então? Vamos lá. Qual a diferença entre artrite e artrose? Sim, essas são duas palavras que muitas vezes a gente encontra até como sinônimos, né? Mas, na realidade, a artrose ele é um processo degenerativo em si mesmo da articulação, como eu havia falado. Ela pode causar uma artrite e pode vir de uma artrite. A artrite mesmo é um processo inflamatório. Ele é causado pelas células do sistema imunológico que causam uma inflamação naquela junta, naquela articulação, né? E essa artrite, ela pode levar a um desgaste da articulação, né? E a própria artrose também, que é o desgaste da junta, devido àquele mau funcionamento daquela articulação, pode levar a uma inflamação também, né? A artrite ela vem com dor, né? Essa inflamação ela causa a dor. A artrose nem sempre tem dor. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm uma doença articular degenerativa, né? Que é a artrose dos dois lados. Um lado, radiograficamente, olhando no raio-x, é até mais grave, só que ela tem mais queixa do lado menos grave, olhando no raio-x. Isso quer dizer que aquele lado que está menos grave radiograficamente está mais inflamado. Tem uma artrite ali acontecendo. Sim.
E o outro lado, com certeza, tem aquela degeneração, porém não está tão inflamado, não está tão com artrite. Então não causa tanto sintoma de dor. Ok, respondida então a pergunta. E vamos então para a próxima. Quais são os sintomas da artrite no quadril? Os sintomas mais comuns, o paciente ele começa com uma dor na região da virilha, que pode irradiar para a coxa, uma dor noturna, então tem aquela dor à noite quando vai descansar, a dor ao início do movimento, como por exemplo, ele estava deitado ou sentado, vai levantar, vai começar a caminhar, é mais difícil, tem aquela rigidez articular e gera aquele incômodo. Pode ter também muita relação com dor no joelho, então muitas patologias, muitas doenças que ocorrem no quadril, principalmente a artrose, o paciente pode ter queixa no joelho mesmo, às vezes nem tem queixa de dor na virilha, tem uma queixa de dor na parte anterior da coxa e no joelho. Existem também os pacientes com dor no glúteo, né, na região lateral do quadril, mas classicamente é uma dor na virilha que irradia para frente da coxa e até o joelho, geralmente associada ao movimento e à rigidez articular, né? E o que a coloca em risco? Os fatores de risco mesmo, né, de artrose é aquilo que eu estava falando. Então, uma idade mais avançada, né, naquela artrose primária, né, que é devido aos fatores genéticos, né? A própria obesidade, algum tipo de estresse repetitivo, como por exemplo em esportes de impacto, jogador de futebol, jogador de basquete, enfim, algumas outras alterações também na anatomia ali do quadril, né, como o impacto femoroacetabular, que é um tema para uma outra aula, caso a gente venha fazer. Com certeza a gente vai fazer, e outros temas também. Sim, os traumas em si, a osteonecrose, como eu já havia falado. Então são várias doenças que são fatores de risco para a artrose, né? E acho que principalmente na primária é aqueles cuidados do dia a dia, né? Então, claro que optar por uma atividade física mais de rodagem articular, o impacto ele é importante para a calcificação do osso, para o fortalecimento ósseo, mas tem que ter um balanço, tem que ter sempre um meio termo, né? Um excesso de impacto naquela articulação pode gerar uma degeneração articular e culminar numa artrose, né? E você, como especialista, o que você diagnostica para as pessoas que estão nos assistindo? O diagnóstico da artrose, principalmente ele é clínico, ele vem de uma boa conversa com o paciente, entender qual que é a queixa, né, dele e quais são as limitações nele no dia a dia. Um exame complementar mais importante seria o raio-x mesmo. A partir de uma radiografia bem feita, eu já consigo definir qual é o grau dessa artrose, né, qual é a gravidade dela e qual seria o melhor tratamento para aquele paciente. Os tratamentos daí em si, eles vão depender de qual a expectativa do paciente em relação àquela doença, o que ele quer melhorar, qual que é o grau de queixa, o que está atrapalhando na qualidade de vida dele, né? E a partir disso a gente vai definir se o tratamento é conservador, que seria não cirúrgico, e o tratamento cirúrgico, né? Mas o diagnóstico, como você fez ali na pergunta, ele é clínico e tem o apoio do raio-x. Em alguns casos muito específicos eu peço algum outro exame complementar, como exame de sangue mesmo, né? Hemograma, alguns fatores inflamatórios, enfim, e ressonância ou tomografia. Mas basicamente é uma conversa bem feita em nível de consultório, um exame físico bem minucioso também, entender qual que é a queixa do paciente, e um raio-x geralmente já é suficiente para definir o tratamento, né? Ok, mais uma perguntinha aqui da jornalista Luciana Amarante, que está aqui nos assistindo. Olha só, e se eu tiver artrite em um quadril, terei no outro? Você já tinha falado no comecinho. Sim, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer naquela artrite primária, aquele paciente que tem um fator genético em que vai desenvolver uma artrose no decorrer da vida, né? Isso pode acontecer de forma bilateral daí,
E os pacientes com doenças reumatológicas também é muito comum acontecer em mais de uma articulação, tá? E não só no quadril, pode ser no joelho, vir acompanhado também, como eu falei também nas juntas das mãos, né, dos dedos, isso pode acontecer. Mas o mais comum é quadril e joelho. E como que é essa nas juntas das mãos? Essa das mãos, né, ela é mais relacionada a uma osteoartrite senil mesmo, né, que ela vai acontecer aquele inchaço das juntas dos dedos, né, tanto na articulação que a gente chama de interfalangiana distal, que seria bem essa última junta dos nossos dedos, né, e a junta do meio dos dedos, que é a interfalangiana proximal, né. São aqueles idosos que a gente vê que tem as juntas inchadas, né, que tu vê que os dedinhos já estão começando a ficar um pouco mais tortos, né. Então a gente vê que isso causa dor também, dor no movimento, rigidez de manhã. É igual a artrose de quadril, porém em outra junta, em outra articulação, né. Mas a raiz do problema, né, se for falar em osteoartrite ou osteoartrose primária, é a mesma da artrose de quadril, só que ocorre em outra articulação. Legal. Temos aqui a participação da doutora Regina Amarante Manzoc, de Curitiba, que estava fazendo uma live quase agora. Mandou um abraço para você. Outro. E ela está perguntando aqui: posso fazer a substituição da articulação em ambos os quadris ao mesmo tempo? Isso pode ser feito, sim. A gente pode fazer uma cirurgia de artroplastia total de quadril, né, que é o nome da cirurgia de substituição protética da articulação, né, do quadril, de maneira simultânea em um tempo só, né. Então, só que isso tem que ser muito bem definido. Geralmente é feito em pacientes jovens, né, que tem uma doença articular bilateral grave, né, e que não tem nenhum outro tipo de comorbidade grave que possa atrapalhar o procedimento, como por exemplo, algum paciente com alguma doença cardíaca, né, alguma outra doença que possa aumentar o risco cirúrgico desse paciente. Porque pense, a gente vai fazer uma cirurgia de artroplastia total de quadril de um lado. É uma cirurgia relativamente rápida hoje em dia, em torno de 1 hora a gente já realiza todo o procedimento, né? Se o paciente for jovem, não tiver nenhuma outra doença associada, a cirurgia sangrar pouco, né, não tiver nenhum tipo de intercorrência durante o procedimento, a gente pode realizar o outro lado na mesma anestesia. Então, termina a cirurgia, vira o paciente e faz do outro lado, tá? E hoje em dia, com as técnicas, o paciente pode já pisar no outro dia, tá? Então, ele não fica acamado, não fica sem pisar com aquela perna. A cirurgia foi feita para melhorar a dor dele e que ele possa caminhar no outro dia. Claro que a gente usa algum tipo de apoio, como por exemplo um par de muletas ou andador, por um certo período de tempo, com um programa de reabilitação, com fisioterapia, para uma segurança. Quanto tempo mais ou menos esses cuidados? Esses cuidados, eles vão em torno de 4 a 6 semanas, tá? De uso mesmo de andador, né? Ou que tem que andar realmente com o par de muleta. Isso, exato. Isso é mais o tempo para proteger a prótese e dar condições para que ela osteointegre, porque a prótese ela vai ser integrada no seu corpo, né, com o tempo, né? E não pode pisar falso, né? Tem que andar ali. Tu tem que andar sempre seguindo as nossas orientações e fazendo um programa correto de reabilitação. E esse programa é junto com o fisioterapeuta, né? É uma equipe multidisciplinar que vai atuar nisso, né? O cirurgião, ele orienta, ele já tem todo aquele protocolo que deve ser seguido, e com uma boa equipe de fisioterapia vai ter um sucesso garantido, né? Mas é em torno ali de 4 a 6 semanas no máximo de uso de muleta, né? Tem pacientes que com 15 dias a gente já consegue ver uma boa recuperação, eles já querem andar sem muleta, sem nada, a gente tem que dar uma segurada. Porque é um paciente que tinha uma queixa muito grande no quadril, uma limitação, quando coloca a prótese ele fica muito bem. É diferente para ele vê que ele não tem mais aquela dor que ele tinha na virilha ou na coxa, e a mobilidade já é vista no outro dia do pós-operatório muito melhor, né? Então eles ficam muito animados. Mas tem que dar Inclusive você trouxe aqui para mostrar pra gente, né? Eu trouxe aqui, exatamente, alguns moldes. Isso. Podia até mostrar pra gente esses moldes, né? Explicar um pouquinho pro pessoal que tá aqui nos assistindo. Sim. Como eu estava falando, né? A articulação do quadril é formada
pelve, né? Então tem a parte aqui da hemipelve, que é um lado só aqui da bacia, que é de forma coloquial falado, né? Para o pessoal entender. O acetábulo é essa região aqui, ó. É essa região aqui da bacia, né? Da pelve. E o fêmur, ele é assim, ele é formado nessa parte proximal pela cabeça do fêmur, que é essa região redonda, o colo, região trocantérica, pequeno trocânter e a diáfise, né? Então a articulação do quadril é formada da cabeça do fêmur, encaixando com o acetábulo, né? A gente costuma falar que é um sistema de bola no soquete, né? E ele faz essa articulação, né? Que tem uma grande amplitude de movimento. Na doença, né, da artrose do quadril, esse movimento fica reduzido porque ele perde aquela camada de deslizamento, né? O deslizamento articular fica mais difícil, fica mais enroscado, né? Isso causa dor, inflamação e a longo prazo isso só vai progredir. Isso é uma coisa que eu acho que é importante de falar, que a artrose é uma doença progressiva, ela não caminha para trás, ela só caminha para frente. Então é muito importante a prevenção e caso você já tenha artrose, tentar corrigir alguma coisa no seu dia a dia ou algum medicamento, enfim, que faça com que evite a progressão rápida desse problema, né? Fazer com que a gente segure, coloque um freio nessa progressão. Ok. Esse que é o mais importante, né? Temos aqui mais uma perguntinha do Carlos Alves de Gravatal. Ele está perguntando aqui, do que é feito um quadril protético? A prótese de quadril, hoje em dia, ela evoluiu muito, né? Existem basicamente 3 formas de fazer, tá? Existe a total cimentada, quando a gente usa um tipo de prótese que a fixação no osso ela vai ser através de um polímero chamado polimetilmetacrilato, que é um cimento ósseo mesmo, tá? Existe a híbrida, em que o fêmur a gente faz de forma cimentada e o acetábulo não cimentado, podendo ser parafusado ou não, isso depende da qualidade óssea, do material utilizado, enfim. E a total não cimentada, que é o que se usa mais hoje em dia, né? Alguns serviços ainda preferem o uso da total cimentada, mas isso é muito de escola, é muito de experiência do cirurgião, né? Enfim, na minha escola eu aprendi e a gente fazia muito mais total não cimentada, né? E a diferença entre elas são mesmo nos materiais que são utilizados, né? Então, a total não cimentada, geralmente alguma liga de titânio, né? Ela é revestida por uma camada rugosa que vai fixar no osso, ela entra através de um processo de pressão no osso, né? Eu até trouxe uma aqui para mostrar para vocês. Essa aqui seria uma total, uma haste não cimentada, né? Então ela vê que ela tem um formato diferente. Existem vários formatos, esse aqui é só um modelo, né? E tem essa parte rugosa aqui também. Essa parte rugosa pode ser em todo o comprimento da haste ou só nessa região que a gente chama de metafisária, tá? E a parte do acetábulo também não cimentado, ele vai ser também feito de uma liga de titânio e pulverizado com um material que nesse caso a gente chama de plasma spray, tá? Então quando a gente for fazer a prótese, a parte do acetábulo é encaixada aqui, né? Primeiramente. E depois a outra parte do fêmur, né? A gente tira aquela cabeça femoral que está doente, que está toda deformada, não tem mais cartilagem, que na verdade não serve para mais nada, né? E a gente coloca ali também, né? Nossa, bem interessante. E daí o que importa bastante na cirurgia de quadril, de prótese, é a superfície de deslizamento, né? A gente chama de par tribológico. Então hoje em dia que é uma dúvida muito grande entre os pacientes e também existe um certo grau de discussão entre os cirurgiões, né? Existe o que mais é usado hoje em dia, que é o polietileno, que é um plástico especial com a cabeça de metal, né? Existe esse polietileno também, que ele é radiado com radiações gama, que a gente chama de crosslink, ele faz ligações cruzadas e fica mais forte, mais resistente a quebras e desgaste, né? Usando tanto uma cabeça de metal
quanto uma cabeça de cerâmica também. Daí isso também é uma discussão bem vasta, né? Existem alguns tipos de cabeça de cerâmica, né? Tem o tipo que é só de alúmina, que seria essa amarelinha aqui, que hoje em dia não é tão utilizada mais. E a de alumínio e zircônia, que é a mais nova, né? Que é utilizada mais que essa rosinha aqui, né? Bacana. Então vamos para a próxima pergunta. Olha, agora temos a participação da Aninha de Maceió, hein, pessoal? Presidente da Febracos, de todos os jornalistas do Brasil. Ela está perguntando aqui: meu novo quadril acionará o detector de metais no aeroporto? Isso pode acontecer Ela também. viaja bastante. Isso pode acontecer também. Por isso que geralmente a gente entrega para o paciente também algum tipo de carteirinha ou algum documento, enfim, né? Imagina. Afirmando que ele tem prótese. Mas no aeroporto, geralmente, o pessoal que cuida dessa parte de detector de metal, eles já viram isso várias vezes, né? Então, o paciente só fala, ó, eu tenho prótese, quadril, eles já vão já passar para o outro lado, enfim. Sim, né? sim. Bacana. Quanto tempo após a cirurgia posso voltar a dirigir? Carro automático, geralmente eu libero com 15 dias, né? Com 2 semanas. E carro manual, geralmente com 1 mês. Mas tudo é muito bem conversado, depende do paciente, depende do motivo que foi feita a prótese, tipo de cirurgia, enfim, né? Isso é tudo muito... E quanto tempo durará a substituição? Daí que a gente entra naquela parte ali do começo em relação ao tipo de material que vai ser utilizado, né? Então a gente sabe que a prótese, que a parte de deslizamento dela é de metal com um polietileno convencional, que seria esse aqui, por exemplo, né? Cabecinha de metal com polietileno convencional, a gente sabe que o desgaste dela é mais precoce, tá? Porém, isso depende da idade do paciente. Isso vai depender do grau de função desse paciente no dia a dia. Se é um paciente jovem de 30 anos de idade que joga bola, ele vai gastar mais rápido. Se é um paciente de 80 anos de idade que tem um grau de função diária baixo, ou seja, ele caminha em casa, vai no mercado, enfim, é baixa função, essa prótese vai durar muito tempo. Mas se for um paciente jovem, como eu já falei, ela tende a gastar mais rápido, né? Quando isso é feito com um plástico especial e uma cabeça de cerâmica, por exemplo, ela tende a ter uma durabilidade muito maior, mais do que 15 anos, 20 anos, enfim, né? E quando é feito, então, cerâmica, que tanto a parte do acetábulo quanto a parte da cabeça é de cerâmica, existem alguns trabalhos que mostram até mais do que 30 anos, né? Então, é muito de conversa com o paciente, entender qual que é a doença, entender a idade e qual que é o grau de função. Ele vai gastar mais, claro, se ele fizer algum tipo de atividade mais intensa, né? Mas hoje em dia que tem uma maior durabilidade mesmo, que os trabalhos mostram, né? É a prótese em que tem os 2 componentes de cerâmica, né? Tanto a cabeça femoral quanto o componente acetabular também, a parte de deslizamento dele também de cerâmica. Ok. Agora mais uma perguntinha aqui, agora sobre artrite. Qual é o tratamento da artrite no quadril? A artrite do quadril, ela tem várias formas de tratamento, tá? Então ela pode ser tanto o tratamento conservador, que a gente estava falando antes, que seria a perda de peso, a gente tem que cuidar muito com isso, né? A prática de atividade física, para reforço do arcabouço muscular, então toda aquela região em volta daquela articulação, toda a parte muscular, se ela está bem preparada, com um bom tônus, isso tudo ajuda a distribuir melhor a carga naquela articulação, evita uma degeneração mais precoce daquela articulação, né? Então aquele paciente, por exemplo, que já tem artrose, que já está de uma forma mais avançada, até o uso de bengala do outro lado, né? Ou qualquer outro tipo de apoio do outro lado, também ajuda a tirar de 15% a 20% da carga daquela região e diminui também a progressão e até as queixas, né? A fisioterapia é muito importante. Uso de medicamentos, né, anti-inflamatórios, o corticoide em alguns casos também ajuda a diminuir aquela inflamação, né? Foi usado por muito tempo alguns condroprotetores, né? Glicosamina e condroitina. Hoje em dia tem bastante colágeno ali no mercado, com ácido hialurônico.
Mas enfim, isso tudo a gente sabe que não previne a artrose e não faz com que vá curar ela ou repor a cartilagem, tá? Esses condroprotetores e colágeno, enfim, alguns trabalhos, isso está meio que engatinhando ainda, mas alguns trabalhos mostram que no uso a longo prazo diminui o processo inflamatório, diminui a artrite, mas não vai curar a artrose, tá? Ok. Alguns pacientes, não são todos, né? Doutora Kemi, de Curitiba, está perguntando aqui, o que é o tratamento de primeira fase? Tratamento de primeira fase, isso eu não sei o que ela quis dizer com primeira fase. Seria no tipo primeiro grau. Primeiro grau. O tratamento ele sempre começa com tratamento conservador, como eu falei. Medicamentos para tratar a dor do paciente, né? E bastante fisioterapia, com melhora da função muscular daquele paciente. De repente é né? quando a pessoa descobriu. Né? No grau 1, né? Isso. Já aquele paciente com grau bem avançado de artrose, ele já tem aquele quadril que não mexe mais, então ele tem um quadril rígido, duro, né? Então muitas vezes o movimento causa mais dor ainda, né? Então por isso que é importante a gente começar bem desde o começo, fazer um bom trabalho muscular, né? Para evitar com que isso venha a progredir de maneira rápida, né? E de maneira grave também. Né? Ok. Dr. Rafael Neto, aqui de Lages, está perguntando aqui. Existem algum tratamento alternativo? É aquilo que eu estava falando, né? Quando tem um grau muito avançado de artrose, de desgaste, em que ocorre uma perda da função importante daquela articulação, hoje em dia não tem muita coisa a se fazer a não ser a substituição mesmo protética daquela junta, com a artroplastia, né? Nos graus mais leves, né? Naqueles graus iniciais da doença, a gente pode fazer o tratamento com fisioterapia, uma educação física ali de maneira bem orientada, alguns medicamentos que ajudam nisso também, né, como eu estava falando, anti-inflamatório, o uso de alguns condroprotetores, que também é algo não muito difundido hoje em dia, porém são esses métodos alternativos. Tem alguns pacientes que melhoram com acupuntura também, melhoram da dor, mas a cura da doença, né, a cura da artrose, isso não acontece, né? A gente consegue tratar, melhorar os sintomas e evitar que ela progrida de maneira rápida. Porém, quando ela já está instalada, já não tem como voltar atrás. Aquela parte da cartilagem que se perdeu. Existem alguns trabalhos que mostram alguns tratamentos com célula-tronco, enfim, mas ainda não tem nada com uma evidência científica que comprove que isso funcione. Tá? Então, hoje em dia é isso. Uso de medicamento para dor, atividade física, naquelas fases mais iniciais, né? E uma fase muito mais grave, o que tem para fazer hoje é uma artroplastia total de quadril. E resolve o problema, o paciente recupera a qualidade de vida. Ok. E as células-tronco? As células-tronco é aquilo que eu estava falando. Tem vários centros no mundo que estão trabalhando. Eles falam muito mais disso em relação à osteonecrose da cabeça femoral, que é uma doença que pode levar à artrose, né? Que ocorre nos jovens, né? Porém, não tem nada comprovado também, sabe? Então, existem alguns centros, inclusive lá na PUC Paraná, que é a faculdade do Hospital Cajuru, ele tem um centro que trabalha com isso, com célula-tronco. E estava conversando até com meu colega, o Dr. Guilherme Schroff, lá, que ele ia até começar essa parte, na época que eu estava fazendo a minha especialização lá. E, enfim, é uma coisa que está engatinhando ainda. Tem alguns centros que fazem de maneira experimental para osteonecrose, mas não tem nada publicado ainda com uma certeza que funcione, né, que vá curar o paciente, né? Então a gente espera que, claro, que se surgir alguma coisa que substitua a prótese, a gente consiga, principalmente usar nos pacientes jovens, né, que vai ser uma revolução, né? Então, para a gente encerrar, a última perguntinha aqui. Quais as medidas preventivas que você nos aconselha a tomar para que uma artrite ou artrose no quadril seja evitada? Acho que essa é a principal pergunta. É a principal pergunta. E aquilo que eu falei, principalmente, evitar um ganho de peso excessivo, tá? Manter uma atividade física regular,
de baixo impacto, de rodagem articular, tá? Se alimentar bem, tomar bastante água. Fazer academia. Fazer academia, sempre manter o arcabouço muscular bem preparado, né? Com um bom tônus. E eu acho que é isso que vai manter as tuas articulações, não só do quadril, como o teu corpo também como um todo de maneira saudável, né? E sempre que começar com uma queixa, procurar o médico, não ficar procrastinando o problema, né? Procura o médico já de forma inicial, que a gente consegue às vezes identificar num grau bem mais leve e tentar que isso não progrida, né? É isso aí. Mais importante. Então agora deixa o seu recadinho especial também, aonde que você atende, que muitas pessoas estão perguntando aqui. Sim, eu atendo hoje na Clinitrauma, né? Que é na clínica ali um pouquinho para baixo do Angelone. Atendo também na Clinifísio, lá em São Joaquim, a cada 15 dias, nas quartas-feiras. E agora, no próximo dia 16 de março, eu vou iniciar os meus atendimentos também em Otacílio Costa, na MHR Center. Bacana, muito obrigada. De nada. E logo a gente vai estar fazendo outra live aqui com o doutor. Ele vai estar fazendo uma reportagem super bacana na revista Top Society deste mês. E a gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente, assistindo essa live. E convido vocês desde já para participar da live a semana que vem na Top Live Saúde com o Dr. Bactéria. Então, gratidão aqui, principalmente a nossa assessora, que é a esposa do médico aqui. Ela vai dar um oizinho aqui, né? Só um oizinho, a nossa assessora mora aqui, ó. Olha que bacana. Todo mundo acho que já conhece a Patrícia. Dá um oi aí, Patrícia. Oi, gente, tudo bem? Então, a nossa live foi um sucesso, então gratidão também à nossa assessora, né, doutor? Então, a gente faz a live a próxima semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Gratidão a todos, gratidão também aqui à Desca e ao Laboratório Palma. Obrigada.